Pela estrutura do programa, se incluía o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Dr. Procópio Guimarães, que não veio, não chegou. Não temos informações sobre a sua ausência. Ele exercitaria o papel de expositor e coordenador. E o Dr. Wilson Nery e o Dr. Antônio José Veiga Roldão fariam o papel de painelistas. Com a ausência da pessoa que faria a exposição, nós vamos ter que dar uma invertida na organização desse trabalho. Eu farei a apresentação do tema e, a seguir, o Dr. Wilson Nery e o Dr. Antônio José Veiga Roldão apresentarão suas colocações aprofundadamente em relação a que o presidente vou dizer. De princípio, eu gostaria de chamar a atenção de cada qual para a presença dos meus colegas de trabalho. O Dr. Wilson Nery, ex-presidente da Companhia Vale do Doce, cuja empresa ele fez todo o encarreiramento até chegar ao seu topo, e com a privatização da Acesita, ele é, desde aquele instante, o presidente da Acesita. Dr. Antônio José Veiga Roldão, diretor de novos produtos da empresa brasileira de Correios Elétricos, o que uma empresa pública, superavitária, que tem, de algum tempo a esta parte, marcado os mais significativos resultados. Se percebe e se visualiza nitidamente a expansão, a eficiência, a eficácia, a efetividade, por que não dizer a humanização dos serviços dos Correios. Então nós temos um debatedor que vem dos quadros de empresas estatais, do setor produtivo estatal, e hoje se encontra na iniciativa privada, e o representante de um setor produtivo estatal, que é a Companhia Vale, que é a EDCT. Iniciando as minhas primeiras colocações, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o momento de manifesta crise e perplexidade que permeia as instituições públicas. Nós assistimos hoje uma crise de identidade, uma crise de essencialidade, principalmente, uma crise financeira, uma crise empresarial, em suma, uma crise de contornos muito grandes que permeiam as instituições públicas à medida em que, não mais que de repente, para citar um poeta, o setor público, as organizações públicas se encontram no centro desta crise, ora recebendo críticas do próprio governo, ora recebendo críticas da opinião pública, da sociedade. E a grande questão que se coloca hoje aqui está associada a exatamente mais ou menos até onde existe eficiência no setor público, até onde há excelência institucional no setor público. Nós temos exemplos de empresas ligadas ao setor público que, pelo seu desempenho produtivo, respondem satisfatoriamente a esta indagação, como eu poderia citar a própria Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras, SCT, o setor energético do país, Embratel,
e empresas semelhantes, né? Então, existe um setor dentro do governo nitidamente superavitário, mas existe na abrangência que regula, né, a organização do setor público. Nós temos o setor produtivo estatal, temos atividades típicas de serviço público, temos os bancos oficiais e federais. Então existe uma não diferenciação de critérios e valores de eficiência, eficácia e efetividade quando se fala para o setor público. Há que se distinguir, né, padrões de avaliação que são nítidos para empresas privadas de empresas públicas. E as empresas públicas que eu citei, elas têm todo um comportamento associado e um comportamento e uma cultura associada à privatização. Elas empregam, né, comportamentos, atitudes, valores, todos eles referentemente a uma organização privada, incluindo-se aí também um outro tipo de crítica, que é a crítica associada à privatização, entre aspas, dessas empresas públicas. Uma privação no momento, à medida em que essas empresas adotam atitudes, comportamentos, regulamentos, instrumentos, né, de uma empresa privada. Então, até que ponto, por elas já terem um ethos, né, privativo, elas não invadem o espaço da chamada empresa privada, essencialmente. A grande pergunta que fica, e eu trago da palestra magna que eu ouvi agora, da Aspásia, é até que ponto o neoliberalismo que permeia toda essa grande discussão de empresa privada versus empresa pública é a grande solução para um país, né, carente de recursos materiais, carente de recursos humanos, carente do ponto de vista do capital físico, carente do ponto de vista do capital, né, conceitual. Até que ponto um país que reúne na sua configuração, né, perfis de subdesenvolvimento pode pensar-se em fazer a ponte sem outras formas de provimento dessas carências, de repentemente? Essa é a grande questão. Será que a privatização é tudo? Até que ponto tem que se discutir, aí sim, o tamanho do Estado? Qual deve ser o tamanho do Estado? Qual deve ser o Estado mínimo? Quais devem ser aquelas competências que devem ficar restritamente ao nível do Estado? E quais são aquelas competências que devem ser privatizadas, que devem situar-se na esfera da empresa privada? Dizia Aspásia na fala passada, não é? Aquilo que o Estado brasileiro não pode fazer, obviamente, o fará, né, a iniciativa privada. Então tem que haver uma definição desse limite, né, entre o Estado público, né, ou as funções associadas essencialmente ao Estado público ou ao governo central, e as funções que devam ser exercitadas pela iniciativa privada, né? Então surge aí uma terceira colocação, que é a questão da parceria ou terceirização. É importante que iniciativa privada e iniciativa pública se integrem nesse processo de parceragem.
nesse processo de terceirização, de sorte que essa dicotomia, entre iniciativa privada de um lado, iniciativa pública ou empresa pública de outro, não podem subsistir. Qualquer manual simplório, que aborde filosofia, sociologia, vai opor-se a qualquer dicotomização, seja então no campo da filosofia, no campo da administração, no campo da sociologia, enfim, no campo de qualquer ciência. A dicotomização, a radicalização, a oposição é condenada. E nós sentimos que no nosso país, hoje, tem de um lado as empresas públicas, num processo de pilhagem pela mídia, e de outro lado a empresa privada num processo de suficientização. É importante que discutamos aqui, nesse momento, até que ponto esse estado mínimo, qual deve ser o estado mínimo, qual deve ser o campo de encontro de interesses mútuos de iniciativa privada e de empresa pública. É importante que essas questões de eficiência e eficácia e efetividade sejam aqui discutidas, notando-se que o que é eficiência e eficácia para as empresas produtivas do setor nem sempre tem a mesma definição, a mesma conceituação para a empresa privada. E a gente observa outra grande confusão que reina no país ao se tratar as empresas públicas, conceitualmente como eficientes e eficazes, trazendo o mesmo conceito de empresa privada, onde na empresa pública há um poder político que realmente permeia as decisões da empresa pública. Da mesma forma, note só, da mesma forma que a empresa pública ela está amarrada a um poder político imanente e uma lei de mercado, porque se são empresas produtivas do setor estatal, ela está ao mesmo tempo ligada ao poder político, ao mesmo tempo ligada à lei de mercado, ao poder de mercado. Ao passo que a empresa privada, ela não tem o segmento político diariamente nas suas decisões e tem apenas a lei de mercado. E quando nós falamos do poder político, à medida que a empresa pública ela é dependente do poder político, o processo decisorial dela, da empresa pública, é mais lento, é mais burocrático, ele é cautelar à medida em que as decisões são resolvidas ou são encontradas com recursos financeiros provenientes do Estado, do povo, da população, da sociedade. Daí porque a empresa pública está amarrada a licitações. O processo de licitação é uma vigência administrativa do campo público. Nem sempre será uma vigência no campo da empresa privada. Bem, eu não posso nem ter o direito de fazer a palestra. Eu sou apenas o presidente da sessão. Eu vou passar a fala para o Dr. Wilson L. Brumer e depois para o nosso colega de esquerda, Dr. Antônio José Neiga Rodão, da SFM. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer a minha satisfação de estar aqui com vocês. E o tema que foi colocado é o que é excelência para a empresa pública. Eu diria que não há muita diferença, e não deve existir diferença, entre o que seria uma excelência de uma empresa pública e uma empresa privada. O que nós temos, na verdade, no Brasil é uma grande confusão do que o Estado deve exercer em termos de atividades empresariais ou não, e o que deve realmente ser passado à iniciativa privada. Eu posso dizer a vocês, com um pouco de conhecimento
conhecimento, porque vim de uma empresa pública, na qual trabalhei 16 anos, que é considerada excelência, um nicho de excelência empresarial. É uma empresa que teve que competir a vida inteira no mundo e, por isso mesmo, teve que se adaptar a uma realidade empresarial muito forte, muito presente. Mas, infelizmente, o que nós temos, de uma em geral, é o setor estatal passando por uma grande fase de definição. O setor estatal, na verdade, não sabe para onde está caminhando, qual é, na verdade, o seu papel no desenvolvimento do Estado. Não há nenhuma dúvida que o setor estatal brasileiro tem um papel predominante no desenvolvimento nacional. Mas o ponto que se pergunta hoje é até que ponto é importante para a sociedade brasileira continuar com essa posição. Nós todos sabemos que o mundo inteiro está passando por uma grande fase de rediscussão. Se fala hoje da globalização de uma economia, não é mais uma vontade, não é mais uma moda. Na verdade, uma coisa cada vez mais crescente. E aquelas empresas que não se adaptarem a essa nova realidade, que não tiverem a velocidade necessária para se adequarem a esse novo tempo, certamente irão perder. Daí, então, a preocupação que particularmente temos de o Estado brasileiro continuar tão presente na economia. Será que as empresas hoje do Estado, em função de tudo isso que foi dito aqui já, terão a velocidade necessária, tomarão as decisões importantes no momento exato, se adequando a essa nova realidade, a esse novo status que o mundo requer? Tenho minhas dúvidas. Nós sabemos, infelizmente, por mais que as empresas chamadas eficientes do setor estatal queiram se adequar a essa realidade, queiram estar presentes a esse novo momento, elas, em função de toda a burocracia, de toda a regulamentação existente, acabam perdendo em relação aos seus principais competidores. Quando existem empresas estatais que não têm que concorrer, a coisa fica mais fácil nessa ótica. Mas quando tem que concorrer, certamente estarão perdendo espaço, energia, tempo na corrida que tem aí, com o setor público, o setor estatal mundial, mas simplesmente o setor privado, brasileiro. A grande verdade é que tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas têm que passar por uma grande discussão no Brasil. A gente tem observado nos últimos anos um grande avanço do setor privado brasileiro no sentido de se adaptar a essa nova exigência que o mundo está requerendo. Nós estamos percebendo que as empresas estão se ajustando, as empresas estão procurando investir em recursos humanos, as empresas estão procurando investir em redução de custos, em melhoria de tecnologia, etc. Vemos isso também em muitas empresas estatais. Então, eu não encaro com grande diferenciação a excelência de uma empresa privada ou uma empresa estatal. O problema é que a empresa estatal, infelizmente, tem que passar por algumas dificuldades no seu processo decisório, que a empresa privada é mais fácil. Mas o que é que o mundo está fazendo, o que as empresas, de uma maneira geral, estão fazendo e que muitas empresas estatais estão fazendo? Ao se adequar a essa nova realidade, eu tenho colocado algumas oportunidades que a grande mudança, que tanto o setor estatal como o setor privado precisam começar a discutir, é a mudança do conceito de poder nas organizações. O conceito de poder nessas organizações, tanto privadas quanto estatais, passava mais ou menos pela seguinte figura: quanto maior for o meu organograma, mais poderoso eu sou. Quanto mais incompetência eu tiver à minha volta, mais poderoso eu sou, porque só eu sou competente. Quanto mais bonita for a minha sala, mais demonstração de poder eu estou dando. Quanto mais gente eu tiver comigo, mais poderoso eu sou. E assim por diante. Quanto mais eu deter a informação, mais poderoso eu sou. E assim, N exemplos. O conceito de poder hoje nas organizações é exatamente o inverso disso. Normalmente, o incompetente não gosta de competência de sua volta. Porque a competência exatamente é a competência de sua volta.
Quanto maior o meu organograma, não significa absolutamente nada, significa simplesmente aquelas chamadas administração canil, né? Em que você começa ao fulano, ao cicrano, ao beltrano, e começa ao, e ninguém resolve absolutamente nada, né? Então fica um setor intermediário na decisão e você não leva a lugar nenhum, criando simplesmente burocracia, processo de decisão lento, poder do conceito tradicional e antigo. Então é necessário que as nossas organizações, sejam privadas, sejam estatais, passem por essa mudança de conceito de poder. Guardar a informação, ter a informação, se não for bem utilizada, é simplesmente o conceito de almoxarifado. As coisas que são guardadas, que não são utilizadas, vão para o almoxarifado ou arquivo morto, né? Então o conceito da informação, o conceito de poder, é exatamente fazer com que a informação flua dentro das organizações, que as pessoas passem a usar essas informações no sentido amplo, que as informações sejam de conhecimento do mais alto ao menor escalão dentro das nossas organizações. E que passemos por uma ampla modificação dos conceitos gerenciais. O conceito gerencial, o novo gerente, não é mais um gerente feitor. Não é aquele gerente que acha que eles têm que estar apenas preocupados com a produção, seja ela qual for. O conceito de um novo gerente é muito mais do que isso. Na verdade, nós temos que ter ali nos nossos novos gerentes muito mais do que gerentes empresários. Pessoas que estejam preocupadas, sim, com a produção, mas estejam preocupadas com o custo, com receita, com qualidade, com o crescimento das pessoas à sua volta, fazendo com que apareçam novos sucessores para eles. Veja como é difícil isso, né? Você dizer para o gerente que você tem que criar o seu sucessor, o seu herdeiro, e se esse novo gerente não tiver esse novo conceito que a gente mencionou de poder, certamente ele vai querer competência à sua volta. Mas o novo gerente deve querer à sua volta competência, treinamento. E aí vamos separar, vamos fazer uma correlação entre a empresa pública, algumas empresas públicas, e setor privado, algumas do setor privado. Porque veja bem, quando todos saibam, você tocou no assunto de privatização, é bom que se saiba que há muita empresa privada brasileira precisando ser privatizada. Então não vamos misturar as coisas, né? Na verdade, tem muita empresa privada que os conceitos de poder que eu mencionei há pouco são muito parecidos. Empresas, às vezes, familiares, que também não se prepararam para isso. Falta profissionalização e assim por diante, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, principalmente na área de recursos humanos, é que nós no Brasil, seja Estado, seja empresa privada, passamos a encarar o treinamento como despesa. E muitas vezes caminhávamos para serem treinadas as pessoas que não faziam falta. Então, quando a área de recursos humanos, que aqui deve ter muitas pessoas que isso, né, preparavam cursos de treinamento, quantas vezes para esses treinamentos iam pessoas que não estavam fazendo falta na organização. Então, aí realmente estamos falando de custo, de custeio. Mas nós temos que encarar nesse país treinamento como investimento. Investimento se faz na hora certa, investimento se faz com as pessoas adequadas e cobra-se resultado. Quantos e quantos cursos de inglês, só para dar um exemplo, né, são feitos às vezes nas nossas organizações, sejam novamente privadas ou estatais, e as pessoas ficam durante 10 anos, no final do curso, não sabem falar good morning. Porque também não se cobrou nenhum resultado disso. Não se investiu, né? Então aquilo era considerado custeio, como custeio é uma questão se aquele era o nível adequado ou não. Então, o que nós precisamos realmente é criar um novo conceito gerencial, um gerente muito mais atuante. Programas existem nas organizações e com satisfação a gente tem visto programas de qualidade sendo implementados, seja novamente nas empresas estatais, seja nas empresas privadas. Agora, temos visto enormes dificuldades no setor estatal, porque não há continuidade.
pouco aquilo que o Wallace mencionou, da falta de continuidade administrativa nas organizações estatais. A interferência, às vezes, política do Estado acabam refletindo em programas de longo prazo. Nós todos sabemos que a empresa que não tem a sua visão do longo prazo, ela dificilmente consegue atingir aquilo, consegue ter sucesso. E quantas vezes, mesmo tendo a visão do longo prazo, no meio do caminho você tem N acontecimentos, principalmente no setor do Estado, e que aquilo é afetado ou é extremamente demorado. Então nós temos observado com grande satisfação que cada vez há um envolvimento maior das empresas nos chamados programas de qualidade, né? Onde o que nós queremos atingir com isso? A satisfação dos nossos clientes, dos nossos acionistas, dos nossos empregados e da comunidade na qual nós interagimos. Isso é um modelo que, novamente, não é do setor estatal, não é do setor privado. Aquela empresa que não se adaptar para isso, certamente estará perdendo espaço. Porque cliente é uma pessoa, é um ser que precisa ser tratado sempre muito bem, precisa ter a sua satisfação atendida. Mas não o cliente, novamente, no conceito tradicional que estamos acostumados. O cliente não é apenas aquele que tem a sua carta colocada no correio, não é apenas aquele que compra minério de ferro ou aço. Clientes somos todos nós dentro de uma organização. Toda organização tem, um certo momento, cliente ou fornecedor. Aquela carta mal datilografada tem um cliente que vai assiná-la. Se ele não tem a sua satisfação atendida, certamente a empresa está a ver, né? A satisfação dos acionistas no Brasil, infelizmente, o acionista não é dono, quando na verdade acionista é o dono. E acionista também tem que ter a sua satisfação atendida através de quê? Da remuneração do seu patrimônio, política de dividendos, de informações sobre a organização. Assembleias de acionistas no Brasil são mero teatrinho, né? Em que o voto de um acionista, às vezes com 51%, e isso é muito típico do Estado brasileiro. Apenas aquele voto de 51% é suficiente para as soluções, as decisões serem tomadas. O resto é o resto. Nós não podemos crescer esse país com base nisso. Eu insisto em várias oportunidades e eu prefiro pagar dividendos do que pagar juros. O dividendos pressupõe a existência de um lucro. Juros pressupõe a existência de uma dívida, não necessariamente de lucro. E nós crescemos no Estado brasileiro, crescemos as nossas organizações, muitas privadas também, com base no endividamento. E hoje o resultado que estamos todos vendo. Então é necessário que passemos a atrair mais o capital, a não temer. O capital ele sempre vai para onde ele vem tratado, mas ele é muito covarde, também foge de uma rapidez enorme de onde ele é maltratado. Então, se nós pensarmos no Brasil a atrair, termos mais uma política de tratar bem esse acionista, certamente nós vamos ter um modelo muito mais saudável de crescimento. E também mudarmos um pouco o nosso conceito. Por que nós temos que ser donos 100% das coisas? Tem tanta empresa, tanto investidor, que prefere ser dono de 100%, às vezes de nada, quando na verdade é preferível ser dono de 20% de alguma coisa. Então por que nós temos que ter a empresa na mão do Estado? Será que isso é tão importante? Será que a nossa sociedade já discutiu que algumas vezes é preferível que a empresa cresça, a empresa funcione, do que ter a ação? Será que nós não estamos passando por um momento ainda bem de amadurecimento, em que alguns conceitos estão ficando realmente para trás? Alguns anos atrás, estamos aí com a CSN infelizmente fora, mas alguns anos atrás, se falássemos de uma privatização da CSN, certamente teríamos aí quase uma guerra civil. Perguntem hoje lá na CSN se os empregados gostariam de voltar a trabalhar na empresa estatal. Duvido.
Pena que o pessoal da CSE não está aqui para confirmar. Tenho certeza na empresa que eu dirijo hoje. Então, por que o Estado tem que ser dono 100% dessas coisas? O Estado brasileiro tem, indiscutivelmente, um grande ativo na mão. Por outro lado, um enorme passivo, eu não estou me referindo aqui passivo apenas econômico, mas um enorme passivo social. E o que nós faríamos numa empresa? Guardando uma relação, ou mantendo uma relação entre Estado e empresa, na nossa empresa, se nós tivéssemos uma empresa falida, ou uma situação financeira e econômica complicada, o que nós faríamos? Certamente, num certo momento, iríamos rever o conceito de sermos uma empresa com um patrimônio enorme, mas quebrada. E o Brasil é uma grande empresa quebrada com um enorme ativo. Será que não está na hora dos acionistas dessa empresa, que somos nós, a sociedade, debatermos o que é preferível? Ter ações dessas empresas, ter esse ativo na mão, ou ter o nosso problema desse passivo enorme ser resolvido? Passivo aí igual esses 5 índices, econômico e social. O que é preferível para a sociedade brasileira? Ter ações de uma empresa ou ter o seu problema do hospital, da escola resolvido? No mínimo, um ponto para a gente refletir. Em função disso, eu acho que o processo de privatização não é tudo, mas ele realmente é um espaço enorme que nós temos no Brasil para resolver muito do nosso problema social. Foi tocado aqui no problema de terceirização, que também é uma palavra muito aí em evidência, um termo e talvez uma coisa muito praticada em algumas empresas. Terceirizar por terceirizar não resolve. Não adianta tirarmos a ineficiência de dentro das nossas organizações e colocarmos para fora. Ela vai voltar para nós como uma forma de um bumerangue. É necessário que exista uma política de terceirização. Política de terceirização que passa por quê? Ora, se as nossas empresas estão passando por uma grande fase de discussão de programas de qualidade, de crescimento do ser humano, se nós terceirizarmos por terceirizarmos, sem essa visão, sem essa preocupação, simplesmente vamos ter a ineficiência do lado de fora, voltando, como eu disse, sob a forma de bumerangue. Sem preocupação no mercado. O que adianta você terceirizar alguma coisa quando o mercado continua sendo você? Se você tem um problema, novamente aquilo que você colocou para fora quebrou e novamente o problema está de volta. Bom, na linha de satisfação de acionistas, depois eu gostaria de mencionar alguma coisa em termos de empregado. No Brasil, infelizmente, nós discutimos muitas vezes o problema do empregado como se fosse um problema só de salário. Salário é parte da discussão. É lógico que atinjamos a satisfação do empregado, é necessário que a gente tenha as suas necessidades fisiológicas atendidas. Mas certamente, mais do que salário, nós devemos passar a discutir o crescimento do ser humano. O crescimento do ser humano passa por salário, mas passa enormemente por treinamento, passa enormemente pelo empregado conhecer a sua missão dentro das nossas organizações. Pode estar certo, quando o empregado conhece a sua missão, mais do que empregado, a gente tem empresário. Se ele não conhece a sua missão, se ele não sabe por que está fazendo, certamente nós não vamos ter esse empresário, não vamos ter uma pessoa que vai crescer como ser humano. Outra preocupação que as empresas têm que estar atuando, sempre presentes, é a sociedade na qual elas estão interagindo. E aí nós passamos por problemas ambientais, passamos também por solução de problemas, às vezes, socioeconômicos das regiões em que a gente atua. Problemas ambientais, temos que estar preparados para não sentir que isso também é uma morte. Aquela empresa que hoje não estiver consciente que o meio ambiente é parte do seu negócio, vai sofrer. O seu produto deixará de ser consumido. A sua recuperação, o seu saneamento de impactos ambientais é muito mais caro você recuperar do que fazer já previamente planejado. Quantas empresas têm que hoje estar resolvendo problemas ambientais que, se previamente analisados e planejados, certamente hoje estariam
mais barato. E outro ponto preocupante é o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde a gente atua. Quantas empresas são predominantemente fortes nessas regiões? Novamente um exemplo é a CSN, novamente um exemplo a empresa onde hoje estou trabalhando, novamente um exemplo a empresa na qual eu presidi há pouco tempo. As empresas fortes que passam a ter uma sociedade muito dependente de si. Nós precisamos cada vez mais fazer com que a sociedade na qual atuamos dependam cada vez menos de nós. E não mais um conceito paternalista, em que as empresas têm que, às vezes, ir para a comunidade e tentar resolver um problema da comunidade. Mas, ao contrário, tem que ajudar a comunidade a encontrar o seu caminho, a encontrar as suas soluções. E fazer com que novos empreendimentos aconteçam em torno dessas grandes empresas. Isso é tipicamente o modelo em que o setor siderúrgico poderá ter uma grande contribuição daqui para frente. Com a privatização do setor brasileiro, eu encaro exatamente são empresas grandes, em cidades que dependem quase exclusivamente dessas empresas. Esse processo vai haver enormemente, em que empreendimentos serão atraídos para essas regiões para funcionarem em todo esse setor siderúrgico. Então, acho que são pontos que eu coloquei e certamente nos debates muito obrigado. A palavra do nosso colega Antônio José Veiga Roldão. Eu poderia começar a partir da afirmativa que a minha empresa é inviável. Imediata, ou poderia começar a dizer que, e até me apoiando no que você colocou, que talvez nós estejamos com algumas definições deveras arraigadas nos nossos cadernos de anotações. Talvez estejamos lendo os livros fora de época, talvez estejamos trabalhando muito em cima de discursos que podem ser repetidos, até independente do tipo de plateia. Se o problema for corte ou costura, não tem problema, a gente fala sobre corte ou costura. Acho que o que nós estamos tendo hoje de mais importante, as pazes já fez isso, o Wilson fez agora com muita clareza para o meu entendimento, é realmente uma necessidade de repensar tudo, mas principalmente de agir em função disso. Não basta também a gente só repensar e dar palestra. A gente tem que deslocar no diálogo, quer dizer, o paradigma, ou os paradigmas que nós estamos usando como referenciais para nós. E eu poderia seguir falando sobre esse tipo de coisa, até vocês começarem a ter fome e quererem almoçar. Mas eu vou tentar me apoiar no que nós vimos, e com a prévia concordância do presidente, porque eu trabalho em estatal no Socorro, primeiro eu perguntei a ele se podia. Eu vou me dirigir para o projetor e vou tentar mostrar a vocês o que está acontecendo conosco, porque somos um caso real. E olha só, o estatal, comando político que gira muito rápido, onde não pode dar certo. Só que dá. E por que é que dá certo? Será que é porque é monopólio? Isso foi colocado aqui. Seria a única possibilidade. Bom, se é monopólio, tudo bem, pratica o preço que quiser, com a qualidade que der para colocar, tudo bem. No nosso caso, 2/3 da receita não tem nada a ver com monopólio. Será que o problema é da origem do capital ser pública ou ser privado, ser da iniciativa pública ou da iniciativa privada, ou o problema é de iniciativa só? Será que se eu privatizasse os Correios do Piauí, eu teria alguém querendo adquirir? Então, há atividades que necessariamente
algumas formas, não podem seguir um determinado modelo. Mas privatizar não é só o que a gente lê no jornal. Privatizar, se a gente for ao Aurélio, vai achar definições. A gente pode falar de ações, pode falar de adquirir capital, ou pode falar de juntar esforços. Que nós buscamos uma forma de juntar esforços. Quer dizer, uma empresa da área pública, de 100% capital da União, é hoje a maior franqueadora deste país, no sentido de ter associada a ela já 1.700 empresários, pequenos e médios empresários. A maior rede de franquia deste país. Então eu vou tentar dar uma passadinha rápida com algumas transparências para vocês, para servir de apoio, para vocês verem que se não tiver qualidade percebida pelo mercado, não a qualidade, conforme eu brinco nas minhas palestras, dos tarados dos técnicos, não é isso? É a qualidade do mercado percebida. E se você não tiver produtividade, você pode ser iniciativa privada, iniciativa pública, iniciativa mista, pode dar o nome que você quiser, que vai quebrar, malandro, é questão de tempo. Não tem outro jeito. Ou você percebe que a locomotiva é o mercado e não você. Você é vagão do processo. E que você tem que ter produtividade para ser competitivo e qualidade para ocupar o teu espaço junto a esse mercado. Se não tiver isso, pode vir o dinheiro de capitalista americano, de capitalista atualmente soviético. Venha de onde vier, mano. Quebra, não tem jeito. Ainda não inventaram outra forma. A empresa estatal tem milhões de problemas. Passou todos eles com muita. E são realmente sérios. Ou seja, eu estou aqui hoje, 6 de outubro, representando o meu ex-presidente, que caiu na segunda-feira passada, e o meu novo presidente, que assumiu na quarta-feira passada. Fenômeno. Isso complica a vida da gente, mas demais. Não tenho dúvida. Quer dizer, há mecanismos amortecedores para esse tipo de processo. Nós na nossa empresa estamos tentando criar o que nós chamamos internamente de parlamentarismo postal. Mas nas fases de alguma forma, né? Vamos colocar uma parte da direção para fazer a parte do Itamaraty, embora a gente precise dela para definir política estratégica. Mas a gente quer que o mercado continue a ser cuidado de forma que a gente não perca espaço, de forma que nos últimos anos, uma crise do jeito que a gente vem atravessando, com serviço público, o único dono do Estado, não sei o que, a gente praticamente 30% ou 40% de crescimento em dólar. Então, por que é que isso acontece? Quer dizer, ou melhor, por que é que isso aconteceu conosco? É isso que eu queria rapidamente passar para vocês. Olha só, nós somos uma empresa há 24 anos, vamos fazer 24 anos de empresa. Éramos um organismo da área da administração direta. Houve um avanço, conceitualmente, dentro da tradição, aí nós estaríamos no meio do caminho entre o que era público e o que será privado. Ou seja, nós somos uma empresa pública, por causa da sua formação de capital, mas de direito privado. Ou seja, estamos nas regras do jogo que as outras empresas, Brahma, que a Cesita estão, ou quase todas as têm. Então, a primeira coisa que começou a mudar a partir de 1969 é que, talvez através de um processo de sorte terrível que nós temos tido, com os comandos que, mesmo sendo rápidos, passando pouco tempo conosco, têm tido uma visão estratégica e que
vem sendo continuado, foi a percepção de que nós estamos num grande mercado, nós estamos operando num grande mercado, nós não estamos vendendo carta, nem fazendo serviço público. Então a visão da minha empresa é de que nós estamos operando no mercado que no mundo movimenta 100 bi de dólares ano, e que talvez pudesse movimentar 200. Esse é o macete. Se nós não sentamos lá para atender as pessoas que querem comprar selo, nós sentamos lá para detectar as oportunidades que existem, que sejam relativamente pertinentes conosco, às vezes nem tão pertinentes, mas a gente procura achar um certo caminho, que nós tenhamos condições de competir nisso e viabilizar a cartilha e telegrama. Ou seja, nós queremos buscar no nosso portfólio de produtos e serviços, que colocamos à disposição do mercado que efetivamente utiliza o serviço, a subvenção daqueles serviços que eu tenho que fazer, que me dão prejuízo, ao invés de ir ao contribuinte. Ou seja, ao invés de ir ao Estado ou ao acionista. Então essa empresa, no caso dos Correios, ela gosta muito de praticar o fato do menino novo, que tem vários, que começa a trabalhar e não tem que pedir dinheiro para ir ao cinema para ele para sair com a gata, ou vice-versa no caso da moça. Quer dizer, não é uma empresa que gosta de mesada, de receber alguma coisa no final do mês ou no final do ano como um aporte de capital. Porque ela entende que quem recebe mesada tem que botar o galho dentro. Quem recebe mesada tem que chegar domingo, 11h30 da noite em casa, não pode chegar às 4 da manhã. Então os Correios pensam que devem gerar sua própria receita, devem ir para o mercado e correr. Então essa é uma das primeiras grandes mudanças. E sabendo que os Correios no mundo estão mudando do jeito que nós também estamos. E a saída hoje é qualidade e produtividade. A gente falou isso aqui. Quer dizer, não é verdade que o DEM não chegou ao Brasil conforme você falou, que ela obviamente falou para o auditório, falou em tese. Está cheio de gente que sabe quem é o DEM. Está cheio de gente que pratica análise prospectiva, que trabalha com cenários dentro da área pública e dentro da área privada, porque não importa. Quem está nos dois tipos de organizações são pessoas que se chamam Antônio José Veiga Roldão, que se chamam Wilson Bruna, que se chamam Wallace, que se chamam José, que se chamam Marinhos, que podem estar num prédio ou no outro, numa cadeira ou na outra, admitindo que pelo fato de se entrar na empresa pública ou na estatal, você automaticamente é incapaz, meu Deus do céu, você é incapaz. Então o problema é dos nossos próprios paradigmas de vida, pessoais, depois profissionais, para depois chegarmos nas instituições. O trabalho que deu, só para a gente trabalhar rapidinho, em cima de mudar Correios e Telégrafo, porque era um paradigma de cara, o próprio nome dizia o que era para fazer e bom. Para Correios, banco de serviço, é água e vinho, ou água e uísque, ou que cada um gostar para trocar. Então o problema é de postura, é de saber em que é que você é bom, quer seja público, quer seja privado, tecnologia você domina, em que é que você está mais na ponta, em que é que você se diferencia competitivamente e tomar mais naquele sentido. E não perder o que já tomou. A nível de mercado. E se der, tomar outro mercado. Então vejam, vamos pegar o grande patrimônio que nós Correios temos, que nós empresa temos e conseguimos perceber isso na nossa projeção para a década de 90, né? É um negócio que a gente trabalha lá, com planejamento estratégico, vocês ouviram também, acho que podem falar hoje.
E a gente pensa a década de 90, fez isso em 88, 89, para trabalhar em cima disso como referencial. Nós somos bons em muitas coisas, somos. Nós temos uma terrível máquina de logística, né? Nós conseguimos colar, quer dizer, esse Brasil todo com uma velocidade muito grande. E temos uma grande rede de lojas, ou uma rede de pontos de venda. Isso é o que nós temos como principal capital, e não o monopólio de poder envelhecê-lo. Esse foi o monopólio que o Estado deu à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Deu-lhe um terrível capital instalado, que se ficasse fazendo o dia a dia, o que está no decreto que criou a empresa, de vender selos e telegramas, obviamente seria igual a maioria dos Correios de outros lugares por aí, quebrado, recebendo subvenção. Mas o Correio conseguiu entender que poderia haver ali uma convergência, se conseguisse utilizar a estrutura que estava disponível para ele, ele poderia viabilizar o seu negócio. E a partir daí começou a grande virada. E a expressão que mais o meu ex-presidente gostava de utilizar nas palestras era: o Correio também entrega carne. Esse também frisado. Então, o que tem que ser puxado, e eu vou quase que falar a mesma coisa do que meus colegas já falaram, o problema não é a definição. O problema não é se o dinheiro é do Estado, ou se o dinheiro é do acionista, ou se o dinheiro é da vovó, ou se o dinheiro veio de não sei onde. O problema é como é que você utiliza esse dinheiro no processo. O problema é se há competência na montagem do negócio, ao invés de você ficar na toa. O problema é se você está, a lei do uau, tirando o teu do circuito, protegido o máximo que puder, ou se você está a fim de bancar. E como eu costumo também brincar nos meus papos, e ser premiado, inclusive com a demissão porque fez, e não promovido porque não fez, ou preservado porque não fez. Então, se nós conseguirmos mexer com os nossos paradigmas pessoais para quer estejamos dentro da empresa pública, quer estejamos dentro da empresa privada, conseguirmos nos movimentar diferente, o nosso retorno, a nossa produtividade vai ser boa ou má numa empresa ou na outra. Se conseguirmos que a empresa veja isso, ela também na sua visão jurídica, esse tipo de coisa, melhor ainda. Independente do rótulo. Nós que somos administradores, eu tenho orgulho de ser administrador. Eu sou da época que o cara que fazia administração diziam que era porque não dava para engenharia. Lembra? Aquele cara não vai dar para ser engenheiro, não. Então. Porque eu já era analista naquela época, né? Minha carreira. Então, nós aqui estamos numa classe que passa pelo menos um semestre estudando, em todos os livros que se prestam, né? Um capítulo que trata de por que o outro capítulo não está certo, existe aquele capítulo, né? Como a organização formal, a gente sabe que é para inglês ver, aí a gente já estuda a organização informal, não é assim? Deve ter isso em todos os livros de administração. Estuda a organização formal e a organização formal. Isso é uma caretice do tamanho do bonde. Se nós já sabemos, não precisava o Wilson vir aqui e dizer que o problema não é de organograma, o problema não é de arranjar uma caixinha para cada sujeito e que o poder não se mede a metro quadrado nem a cabeça de gato, ou a cabeça de funcionário com ponto de escrever. Já está lá, os caretas foram escrever lá em 1916, 1911, aquele negócio que vocês estavam estudando, já diziam que esse negócio precisava também ser estudado como informal, porque aquele tal informal era meio enrolado. E nós, em 93, fazemos a mesma coisa. Que bom é a gente fazer e, de preferência, dar a resposta na prova com o mesmo teor que o cara registrou na pedra.
vai dizer na pedra, né? Anotou na pedra, porque aí não há risco do professor, que pode ser bom ou mal, dizer que você não acertou. Então você dá a resposta dele, não a tua nas questões. Então nós não somos treinados para pensar e para ter individualidade. Nós pegamos as frases padrão da paróquia e saímos usando aí a verdade. O que aconteceu com essa empresa neste curto espaço de tempo? Para a gente sintetizar, para deixar o óleo se fechar, porque senão eu vou levar aqui algum tempo, né? O pessoal que me conhece mais de perto sabe que eu acabo enrolando todo mundo. Olha só, desde 84, quando foi feita a primeira pesquisa por uma outra instituição, que encomendou uma pesquisa de opinião, para saber em que tipo de instituição o brasileiro acreditava. Porque ela queria ser a indicada na pesquisa, achava que a pesquisa era ela. Deu nós, deu Correio. O brasileiro acredita mesmo em Correio. Então a nossa qualidade percebida pelo mercado é beleza. Deu Correio, olha só, deu Correio comparado com a igreja, comparado com o professor, comparado com o médico, com o que você quiser. Correio na liderança. Achamos que ele teve algum erro na pesquisa e tal, vamos fazer outro 89. Deu igual. Quando tem 92, igual. Todas as instituições perdendo pontos percentuais na evolução, porque a sociedade está acreditando menos nas instituições, e nós lá. E não é ter o primeiro com 52 pontos percentuais, não, é o primeiro com 93. Quer dizer, 93 brasileiros em 100 acreditam totalmente no Correio. Segundo, vivemos de recursos próprios, fruto de buscar novos mercados e novos serviços. Isso nos propiciou alargar a nossa base de atendimento, mudar o perfil da nossa dependência de receita, de tal forma que, em menos de 5 anos, nós saímos de 80% de receita proveniente de monopólio para cerca de 34% de receita proveniente do monopólio. O resto de tudo nós vamos cavar no mercado, lutando em cima de qualidade e produtividade. Então houve uma mudança do perfil de receita. Isso nos propiciou em 92 ser, na Exame maior e melhor, a número 1 do setor de serviços públicos. Este ano nós perdemos a posição e ficamos em segundo lugar, mantendo qualidade, mantendo produtividade e a maioria dos aportes dos índices financeiros em primeiro lugar. Então isso funciona. Quer dizer, o que eu estou falando com vocês não é uma aula. Eu estou tentando retratar para vocês um caso real. E não sou eu que estou dizendo, só estou sintetizando. Mas qual foi o grande segredo desse troço todo? Foi a gente conseguir entender que, a partir do momento em que nós entendêssemos o que estava acontecendo com maior intensidade no mundo, que o mundo tinha deixado de ter 2 sistemas básicos e tinha entendido que só vale mercado. Não vale mais nada de centralizado, não vale mais nada de monopólio, não vale mais essas regras de jogo que tinha em alguns lugares por aí. Que se nós tivéssemos uma política e estratégia de marketing muito bem montada, a nossa chance era 3 mil. Então nós tínhamos chance de sobreviver, de superar se partíssemos na frente. E partimos. De uma só para usar como referencial e aproveitar as caixinhas. Caixinha, organograma, realmente não funciona para nada. Eu vou dar só uma referência para vocês usarem como evolução. Nós saímos em 88 de uma área que era dirigida por uma pessoa e cuidava de finanças e comercial. Eu brinco sempre o seguinte, tem que ser muito parado para entender de balancete e de pesquisa, de estratégia de marketing, não sei o que, tinha que ser uma loucura. Em 89, nós tínhamos uma área específica, uma diretoria na roda específica, uma diretoria de marketing, já com 3 departamentos. Hoje nós temos
2 diretorias dentre das 7, cuidando só do lado do mercado, com 6 ou 7 superintendentes. Não estou dizendo que se mede isso pela quantidade de coisas que eu disse. Eu estou usando só como referencial, se esse fosse um parâmetro para se avaliar. Então, dá certo? Dá para diabo. Se você entender que não cai do céu, que salário não é mágico, que você, ao trabalhar no estatal, não é porque vai receber integral quando se aposentar, não é porque pode ter 6 meses de licença, não é porque não vai ter cabelo branco porque vai ter medo de perder o emprego, não é por esses valores. Porque se todos pensarem assim, as estatais serão plenamente o que todos vocês acham que são. E nós só estamos aqui para dar suporte à regra geral, através da exceção. Obrigado.